em comparação com os outros reis, e numa batalha contra o Egito, né? Se você pensar um pouquinho sobre isso, quando Josias saiu em guerra contra o Egito, foi até algo da própria providência divina, porque na época, se você vai lembrar também de alguns episódios anteriores que aconteceram, né, com o rei Ezequias e tudo mais, quando a Síria era a nação dominante naquela época, o reino de Judá era inimigo da Assíria, né? Tanto é que foram os assírios que atacaram Judá na época de Ezequias e tudo mais, né? Foram os assírios que destruíram Israel, né? Samaria. Então Judá era um inimigo da Assíria. E nessa época a Babilônia já estava crescendo, se tornando até maior do que a Assíria. E por causa disso, Judá seria um aliado natural da Babilônia, né, contra a Assíria. E Josias, realmente, a intenção dele era justamente essa: se aliar com a Babilônia para combater a Assíria, que a Babilônia estava começando a crescer e destruir a Assíria. Quando o Egito saiu, o rei do Egito saiu lá do Egito para ir combater contra a Babilônia, a favor da Assíria, o que o Josias fez? Ele foi lá e saiu contra os egípcios, né, para defender o aliado dele, né, a Babilônia. E isso acabou acontecendo de colocar, no final disso tudo, Judá acabou se tornando inimigo da Babilônia. Por que aconteceu? Josias foi morto nessa batalha, né, contra o Egito. Aí o faraó do Egito foi lá e fez o quê? Voltou em Judá. Quando o povo da terra de Judá já tinha colocado Jeoacás como rei, Jeoacás reinou 3 meses. Ele era filho de Josias. Aí o faraó foi lá e passou em Judá e fez o quê? Tirou Jeoacás, levou ele para o Egito e colocou o outro filho de Josias, chamado Eliaquim, né? Depois trocou o nome dele para Jeoiaquim. Ou seja, ele efetivamente transformou Judá em um reino vassalo do Egito, né? Ou seja, ele colocou Judá contra a Babilônia, né? Automática. Às vezes, se Judá tivesse do lado da Babilônia, não teria como ficar de Deus. Mas sabe que é coisa de Deus. Por isso a providência de Deus colocando Josias contra o Egito também. Então, de ver como que essa decisão de Josias também teve impactos grandes ali para frente, né? Então, Jeoiaquim inicialmente era um vassalo do Egito, né? Ele era um rei que servia ao rei do Egito. E a gente sabe que aquela região ali era uma região que uma região que sempre teve muitas guerras, porque fica ali entre a África, né, a saída da África para o resto da Ásia, né? Então aquela região ali sempre foi palco de muitas guerras. É uma região muito importante, assim, estrategicamente, né? Militarmente era uma região importante de dominar, né? Então por isso que Egito e Babilônia ficavam lutando ali nessa época sobre essa região. E aconteceu, esse Jeoiaquim, né, filho de Josias, assumiu como rei, né? Então provavelmente é dessa época aí que a gente tem algumas mensagens de Jeremias. Então quando eu falar aqui, eu coloquei vários textos aqui, mas a gente não tem tempo de estudar isso tudo, né? Agora, se você tem interesse, depois ir ler, pegar esses textos para entender, né? Porque o livro de Jeremias, como eu falei, ele não é um livro organizado cronologicamente, ele é organizado tematicamente, né? Então, às vezes você tem interesse de ver como que o livro de Jeremias se encaixa, né, cronologicamente, aqui está uma sugestão, né? Então, provavelmente foi nessa época que Jeremias, né, aconteceu lá Jeremias 26, quando ele quase escapa da morte, quase é morto por Jeoiaquim, que manda matar ele, e os príncipes vão e salvam Jeremias, né? Também tem Abacuque, que a gente já falou nessa época, né? Acontece também a visita dos recabitas lá em Judá. O que eram os recabitas? Lá em Jeremias 35, né? A gente sabe que Jeremias sempre falava contra os pecados do povo. Aí o Senhor fala com ele, ó:
Jeremias, você vai lá e chama os recabitas. Os recabitas eram um povo nômade da época, né, que eles viviam ali perto, na região, né, e eles eram nômades, eles não habitavam em casas, cidades, eles viviam em tendas, e eles tinham uns costumes deles, né? Por exemplo, o costume de beber vinho. Aí o Senhor fala com ele: Jeremias, vai lá, chama os recabitas e oferece vinho para eles. Aí, o que acontece? Os recabitas não aceitam o vinho. Eles falam assim: porque nós temos o nosso mandamento, né, do nosso pai, nosso antecessor lá, que ele falou isso e isso, e a gente não pode tomar vinho, né? E aí o Senhor mostrando para o povo de Judá, né, como que eles não obedeciam a Deus, mas aquelas pessoas ali obedeciam o mandamento de um homem que já morreu há muito tempo, né? E ele fala assim, exatamente mostrando para eles como exemplo, né, por que o povo de Judá vivia em constante desobediência a Deus, enquanto que outros povos viviam em obediência. Os recabitas, eles eram um tipo de tribo ou eles eram só nomes da tribo de Judá mesmo? Não, eles não eram... eu não me lembro se eles são israelitas, mas a origem deles está num personagem, inclusive é citado no texto. Jonadab e Recabe são personagens que tem na Bíblia. Se não me engano, em 1 Samuel, tem esse camarada lá que ele dá origem a esse povo que vive. Às vezes as pessoas às vezes têm muito conhecimento das verdades bíblicas e às vezes tem pouca atitude, sabe? Pouca atitude de devoção àquilo que nós cremos. Sabe, pessoas que têm uma crença em algo tão assim simples ou Nós reputamos como assim, às vezes creem em coisas religiosidade, mas eles têm uma devoção tão grande, cara, sabe? E a gente às vezes se julga assim conhecedor das verdades bíblicas, às vezes nós temos a mesma atitude, né? Aquilo que Paulo vai falar em relação aos judeus, eles têm zelo de Deus. Nós temos pessoas com muito zelo de Deus, cara, sem ter um pleno conhecimento da verdade de Deus. E às vezes a gente tem tanta conhecimento e às vezes esse relato aí. Esse relato. Entendeu? A gente vive isso hoje. A gente falou também da outra vez, né, que as pessoas fazem jejum, às vezes, né, sobe escada de joelho, faz aquilo tudo por causa de uma devoção, e a gente tem uma dificuldade de ser fiel a Deus. É isso aí. Mas aí, por causa da infidelidade do povo e do próprio rei, né, Jeoiaquim, que vivia contrariando Jeremias mesmo fala com ele que ele ia ser sepultado como um jumento, né? Ele não ia nem ter uma sepultura de rei, nem de uma pessoa normal, né? Ele ia ser jogado pela estrada como um jumento. É nessa época também que acontece a primeira invasão de Judá, né? A primeira invasão de Judá pelos babilônios é no 4º ano de Jeoiaquim, quando Nabucodonosor leva Daniel e seus amigos também para a Babilônia, né? Está lá relatado em Daniel capítulo 1, né? Nessa época, Nabucodonosor não era rei da Babilônia, né? Ele vai assumir como rei no ano seguinte, né? Mas por que o texto de Daniel fala que ele era rei da Babilônia? Porque foi escrito depois, né? Tá? É como se eu falasse, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, só que o Bolsonaro não é mais presidente, ele foi presidente, mas eu me refiro às vezes a ele como presidente. Então, o texto ele está falando exatamente disso. Nabucodonosor, então, ele invade Jerusalém pela primeira vez aí, né? Exatamente porque Judá tinha se colocado como adversário da Babilônia, né? Então, foi por isso que ele invadiu e fez ali Jeoiaquim servir ele por 3 anos, né? É o que o texto lá de 2 Reis vai falar. Esse aqui também marca o primeiro ano do cativeiro, né, propriamente dito, formalizado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso numa outra mensagem, né? Esse não é o tópico de hoje, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre os 70 anos de cativeiro. Mas é exatamente aqui
que Nabucodonosor leva Daniel para o seu exílio. Pode passar aí, Lucas? Eu acho que aqui não está passando o controle. Depois, no próximo ano, aí sim, acontece a batalha de Carquemes, está relatado lá em Jeremias 46, né, quando a Assíria é destruída de vez pela Babilônia e o Egito também, as forças do Egito também são destruídas, e aí Jeremias vai e faz uma profecia contra o Egito. Está lá em Jeremias capítulo 46. Nesse mesmo ano, o rei da Babilônia, Nabopolassar, morre e Nabucodonosor assume de fato como rei, né? Ele vai ser um dos reis aí mais prósperos se não me engano, o rei mais próspero da Babilônia, né? Ele reinou 44 anos, se eu não me engano, um bom tempo. E aí Jeremias vai profetizar os 70 anos da dominação babilônica, tá lá em Jeremias 25, né? São 2 capítulos que falam dos 70 anos em Jeremias. É Jeremias 25 e Jeremias 29, mas isso aí é um tema para outro dia. O Senhor também manda Jeremias escrever suas profecias num livro, né? Então, o que Jeremias já tinha falado até então, ele escreve num livro, né? Ou melhor, ele contrata, né? Ele chama um escrivão, né? Chamado Baruque, e esse escrivão ele escreve ali, ele passa a ser companheiro de Jeremias nas suas aventuras, né? Então Jeremias ele escreve todas as suas profecias no livro, está lá em Jeremias 36, 45 também, falando sobre isso, né? E no ano seguinte, esse livro é lido perante o rei Jeoiaquim, né? O Jeoiaquim rebela novamente, né? Pega o livro, joga no fogo, queima o livro, quase que ele prende Jeremias, mas o Senhor fala com Jeremias: escreve esse livro de novo, porque vai ser como testemunha, e ainda adiciona mais coisa, que ainda tinha mais coisa para acontecer. Então Jeremias ele vai escrevendo, por isso que o livro dele não é cronológico. Ele escreveu várias vezes, depois foi inserindo outras coisas no meio, e por isso que o livro dele ficou assim, né? Bom, é uma hipótese, né? Não vou dar 100% de certeza que eu não estava lá. Mas então, é exatamente isso. Jeremias escreveu as profecias dele nesse livro. Eu não sei, eu não cheguei a ler esse livro Baruque, mas eu acredito que seja a mesma referência ao personagem. Eu não sei dizer ao certo, não. Tem uma advertência a Baruque lá no capítulo 45. O Senhor ele dá uma mensagem para Baruque lá, falando para ele confiar em Deus também, né? Tem uma mensagem bem interessante lá em Jeremias 45 sobre isso. Nesse período também que Daniel e os amigos dele vão ser avaliados como sábios lá na Babilônia, né? A gente lembra da história de Daniel, que ele foi levado, né? E no final do 3º ano teve aquela questão que eles foram separados, né? O Nabucodonosor levou os melhores, né, do reino e queria fazer aquela espécie de concurso lá, né? Ele colocando os manjares do rei, mas seus amigos, Daniel e seus amigos, não quiseram se contaminar, né? Eles buscavam o Senhor e no final eles foram achados mais sábios do que os sábios da Babilônia, né? É exatamente nessa época aí. Eles são avaliados como mais sábios e acontece aquele sonho, né, da estátua em que Daniel interpreta o sonho. E essa é uma prova lá para Nabucodonosor, que ele vai e coloca Daniel e seus amigos como líderes ali maiorais da Babilônia. É interessante pensar que já nessa época isso já estava acontecendo, né? Porque a gente às vezes lê a história e pensa que Daniel só foi para a Babilônia depois da destruição de Judá. Na verdade, ele foi um dos primeiros, né? Foi ali na primeira leva. Quando Daniel era chefe lá na Babilônia, o rei Jeoiaquim ainda estava reinando, né? Então, é interessante a gente ter uma visão assim ampliada, né, sobre isso. No final desse ano, né, como eu disse, Jeoiaquim ele vai se rebelar contra Nabucodonosor, né? Ele ficou 3 anos ali servindo e ele vai se rebelar. Pode passar o próximo slide?
E aqui, irmãos, eu tô dando só um contexto, depois eu vou explicar, chegar melhor onde a gente quer chegar lá no capítulo 29 de Jeremias. Aqui é nascimento de Dario Medo, né, o personagem que vai ser citado lá em Daniel, capítulo 5, que ele que vai destruir a Babilônia, né, por final lá em Daniel, capítulo 5. Nabucodonosor ele vai invadir Judá várias outras vezes depois da primeira, né, levando cativos várias vezes. Então, nesse ano aqui, Nabucodonosor vai levar mais cativos para a Babilônia. Então ele vivia indo lá e levando cativos, né? Isso está relatado lá em Jeremias 52. E aqui provavelmente quando o rei Joaquim foi preso, né? A Bíblia cita que ele foi preso e foi levado como prisioneiro, mas já no ano seguinte ele é morto, né? Quando Nabucodonosor invade Judá novamente, diz de acordo com o texto, né? Depois que ele começa a reinar, depois que ele termina, né? Depois que ele morre, o seu filho é colocado como rei, né? O seu filho Joaquim, né? Aí não confunda Joaquim com Jeoiaquim, né? Fácil de confundir, é bem parecido. Então Joaquim, filho de Jeoiaquim, ele começa a reinar porque o rei da Babilônia vai lá e coloca ele como rei, né? E ele reina por 3 meses e 10 dias, de acordo com o texto. Sobre o reinado de Joaquim, pouco é falado na Bíblia, né? Na verdade, a gente não tem nenhum relato de algo que ele fez. Mas a Bíblia diz que ele foi um mau rei. Então. Então, Joaquim, ele vai reinar por 3 meses, diz a Bíblia que ele foi um mau rei, né? A gente não tem relato do que ele fez de errado, mas diz a Bíblia que ele foi um mau rei, tanto que Jeremias vai profetizar contra ele também, né? Que ele ia ser morto, ele ia ser levado também cativo e ia ficar sem descendentes no trono, né? E isso também é um tópico para a gente também falar um pouco na próxima mensagem, né? Porque ele é um dos antecessores de Cristo, né? A linhagem dele que vai chegar até Jesus, o rei Joaquim. E aí o que acontece? Esse rei Joaquim, ele é levado também cativo para a Babilônia, né? Depois de 3 meses, Nabucodonosor volta para Judá e ele leva Joaquim também para o exílio, né? E é nesse exílio do Joaquim que é levado também Joaquim, a família real, né? Grande parte do povo, né? O rei, a família e também o profeta Ezequiel é levado junto nessa época. Então o profeta Ezequiel, ele é levado também cativo junto ali com o cativeiro do rei Joaquim, né? O rei Joaquim não é morto na Babilônia, né? A história vai relatar que ele vai ficar preso e depois de muitos anos ele vai ser solto lá na Babilônia também. É uma coisa que a gente também vai... ele morreu lá na Babilônia, mas ele não foi morto, né? Não foi assassinado. Morreu de morte... Joaquim, ele ouve a mensagem. Viu? Que o profeta falou, 70 anos o povo vai para lá. Tem para correr. É uma batalha que se não consegue, não adianta, né? As mensagens eram todas certas, nesse sentido. Aí Joaquim, parece que ele entende, ele falou, epa, vamos entregar. Ele se entregou. Porque o profeta ia falando direto, é uma derrota, é uma batalha, é uma derrota segura. Derrota segura, não adianta, você vai morrer. Entendeu? Então, dá a entender que ele ouve essa mensagem. Ele entendeu a mensagem. O que ele faz? Ele não tinha remédio. O povo estava cativo. Ele vai dar a entender isso. Entendeu? Quando você lê a Reis, no final de Reis, ele dá a entender que ele vai e se entrega. Apesar do texto falar que ele foi um mau rei, ele foi o único que se rendeu, né? De fato, dando ouvido ao que Jeremias está falando, né? Que eles deveriam se render e ceder à Babilônia.
Vocês vão para Babilônia, lá vocês ficam tranquilos, cria, prospera, trabalha, vocês vão prosperar, vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês vão orar pelo reinado, fica tranquilo, vocês vão ser bem cuidados lá. O que ele fez? Epa, vambora. Acontece. E é exatamente disso que a gente vai falar um pouquinho, né? Porque aí acontece exatamente a visão dos cestos de figos e a carta que Jeremias vai mandar para esses exilados, a todos que estavam já no exílio, né? Jeremias vai escrever uma carta e vai mandar essa carta para os exilados, que está lá no capítulo 29, que é onde a gente vai estudar um pouquinho nessa noite, né? Então, tudo que eu falei aqui é para a gente chegar esse momento que Jeremias vai mandar essa carta, né? Ele tem uma visão, então. O que é essa visão do cesto de figos? Fala que Jeremias teve essa visão vendo um cesto que tinha figos bons e um cesto que tinha figos ruins, né? Coloca para a gente Jeremias 24, 5 a 7. Olha só, Jeremias 24, 5 a 7. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Então, os figos bons são comparados aos judeus que foram levados em cativeiro, né? É como se o Senhor estivesse falando: eu levei os bons, ficaram os ruins, né? Versículo 6. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei e não os destruirei, e plantá-los-ei e não os arrancarei. Lembra do que a gente falou lá na última mensagem sobre Jeremias, que o Senhor colocou ele para destruir, para arrancar, e também para plantar e para edificar? Lembra que eu falei que aquele texto servia como a base para a gente entender o livro todo, né? Então, aí a gente sempre vai voltar nessa imagem. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, né? Então, o Senhor falando aqui dos figos bons. Os figos bons foram os que foram levados para a Babilônia. E os figos ruins, diz o texto, que são figos tão ruins que não davam para ser comidos, né? Aí a referência é com Zedequias, com Jeoiaquim, aquele povo maligno que ficou em Judá, né? Aí a gente vê uma profecia de dupla referência que se cumpriu parcialmente quando o povo voltou para sua terra, mas isso não pôde ser cumprida plenamente ali, porque foi prometido que eles nunca mais seriam arrancados de sua terra. E depois que eles voltaram, eles foram arrancados de sua terra novamente. Então, por isso que essas profecias, quando acontece isso, a gente fala que é de duplo cumprimento. Ela se cumpre parcialmente na sua época, lá, né? E vai ter o seu cumprimento na plenitude no futuro, no reino milenial. Tanto que aqui ele fala também da conversão, né? Que o coração deles seriam voltados para o Senhor. Exatamente. E aí, então, Jeremias vai e escreve essa carta que está lá relatada no capítulo 29. Quando a gente falou aqui um pouquinho sobre a história de Abacuque, né, que viveu nessa época também, a gente falou um pouquinho sobre como lidar com a notícia do cativeiro, né? Abacuque estava tentando lidar com essa notícia que ele tinha recebido, né? O povo ia para o cativeiro. Como lidar com essa notícia? E a gente pensou um pouco exatamente nisso. Como que a gente lida com o fato de que o mundo aqui é um cativeiro? Agora a gente quer entender um pouquinho como viver no cativeiro. Como que você vive já sabendo que está no cativeiro? Era o que Jeremias passou para aquelas pessoas, aquele povo que tinha sido levado. Como que eles poderiam servir a Deus em uma terra estranha? É o que o próprio salmista se pergunta lá no Salmo 137.
quando os babilônios pediam eles para cantar sobre um hino do seu Deus, e eles falavam: como que nós vamos cantar um hino a Deus em uma terra estranha? Como que podemos servir a Deus em uma terra estranha? A mensagem de Jeremias, ele fala sobre essa questão, que eles tinham que se entregar à Babilônia. Aí no versículo 20, no capítulo 27, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim: ó, não fica dando ouvidos esses adivinhos, esses profetas aí, quem fica falando que você não tem que submeter ao rei da Babilônia, que vocês é o exército do Senhor, né? Não dá ouvido, isso é tudo besteira. Vocês vão se entregar. O Nabucodonosor vai suportar vocês. Não adianta. Entendeu? Exatamente. Se você voltar, né, um capítulo, no capítulo 28, você vai ver exatamente isso. Assim, ó, não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, para que os lance de vossos pereçais. Né? Então ele falou: não acredita, Babilônia vai vencer. No capítulo 28 acontece isso, vem um profeta, né? Que fala assim: ó, daqui a 2 anos o povo que foi levado vai voltar, né? Nabucodonosor vai trazer de volta os utensílios do templo, vai trazer tudo de volta. E Jeremias falou: não dá ouvido para ele não. Não dá ouvido, porque o Senhor fala, né? Fui eu que coloquei Nabucodonosor acima das outras nações. Não é ele que se engrandeceu, é o Senhor que o colocou acima, né? E aí vem Jeremias 29. Coloca o versículo 1 para a gente ler. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias é um outro nome para Joaquim, né? Ele também é chamado de Jeconias, ou Conias, né, que é a forma abreviada. O rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Antes mesmo da gente começar as palavras de Deus, a gente já vê como é interessante aqui, né? O que ele fala lá no versículo 1? Que foi Nabucodonosor que fez transportar o povo. Agora ele vem falando: aqueles que eu fiz transportar, né? Deus falando que ele que fez transportar. Então quem que levou o povo em cativeiro? Foi o próprio Senhor, né? E acontecerá que se alguma nação e rei não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puser o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que consuma pela sua mão. Então é isso aí. Deus, o Senhor levantou Nabucodonosor para que o propósito dele pudesse ser cumprido. Exatamente isso aí. Então era ele agindo através de Nabucodonosor. Versículo 4, né, que a gente parou? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos,
e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Às vezes pode ser difícil adaptar uma rotina diferente, né? Quando você se muda. Eu particularmente não passei muito por isso. Eu já só morei em 2 casas, na mesma rua. Mas às vezes o Wellington, às vezes quando ele se mudou para Itaperuna, né? Você tem uma rotina diferente, um lugar que você não conhece, né? Às vezes é difícil. E aquele povo estava indo para um lugar completamente diferente, onde viviam pessoas completamente diferentes. É muito mais do que... A gente sente falta das nossas raízes. Se bem que quando eu vim pra cá, eu fiquei doido pra voltar, mas depois que eu conheci a igreja aqui, eu não quis voltar mais não. Amizade nova, né? Irmão novo, igreja nova. Mas esse povo aqui era muito mais diferente do que você vir de São Gonçalo para Itaperuna. Né? Eles estavam indo para uma terra que eles nunca tinham visto, um outro país, uma outra cultura, povos que estavam dominando, né? Não foram a passeio, não foram por ser algo divertido. Eles teriam que se adaptar a algo completamente diferente. Mas Jeremias fala com eles: edifiquem, construam. Vocês vão ficar aí por um bom tempo, né? Então, construam, participem, busquem a paz da cidade, multipliquem-se. Se vocês não se multiplicarem, quem que vai voltar daqui a 70 anos? Né? Eles precisavam se multiplicar. Eles precisavam edificar ao invés de destruir. Né? Eles não estavam lá, apesar de serem cativos, apesar de serem dominados, eles não estavam lá para destruir os seus dominadores, como tentar fazer uma revolta para tomar o poder da Babilônia. Eles não estavam lá para destruir. Eles também... Lendo isso aqui, cara, você consegue perceber claramente a igreja no mundo. A igreja no mundo é isso aqui. Sabe? Construir casas, procriar. Né? Se você analisar os pormenores dessa passagem aqui, você vai entender a igreja no mundo. A igreja não está aqui para... Você vê aqui, ó, não se levanta motim. Ore pela paz da cidade. Ore pelas pessoas. Viva a sua vida. Né? A igreja foi chamada para ser testemunha, para ser ovelha, não lobo. Né? Você não é chamado para ser lobo, não. Vocês vão ser lobo, vocês vão ser leão. Ovelha, cara. Ovelha, o máximo que ela faz é matar o lobo, tanto comer carne. É o máximo que ela pode fazer. Você nunca vai ver uma ovelha, a ovelha rebelou e matou-se 3 lobos. Você está entendendo agora? Então, quando eu lê esse detalhe aqui, nos chama a atenção. É a igreja na terra. A igreja aqui vivendo a vida cotidiana do dia a dia. E é exatamente essa aplicação que a gente quer trazer, né? Pra gente, como que a gente vive nesse mundo aqui, sendo um mundo em cativeiro, né? Sendo um mundo caído e a gente sendo de outra terra, né? Porque a Bíblia vai constantemente falar, né? Pedro vai falar que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra. O escritor a Hebreus vai falar isso também, como que nós ansiamos por uma morada que não é essa terra, né? Então, como que nós vivemos aqui? É edificando, é buscando o bem da cidade, do lugar onde estamos, né? Edificar é diferente de destruir, mas edificar também é diferente de ficar parado, esperando as coisas acontecerem, né? Não era para eles irem para lá e ficar vivendo o mínimo, né? Não era para eles ficarem sentados esperando Deus fazer alguma coisa. Era para eles tomarem atitude, edificar, construir, orar pela paz da cidade, né? Paulo ele vai ensinar a nós também buscarmos isso, né? Orar pelas autoridades, orar pelos governos, orar pelas pessoas que estão no poder, né? Paulo Filipenses vai falar, né? A nossa cidade está no céu. Né?
Ele vai usar essa expressão lá em Filipenses capítulo 2:20, ele vai usar a nossa cidade está no céu. E um outro ponto importante também, essa colocação é muito interessante, porque a igreja aqui, ela vai te passar. Vai te passar. E o edificar aqui, o buscar a paz, não significa também participar de todas as coisas que a Babilônia fazia, né? E eu acho muito interessante você ler essa carta aqui, tendo em mente a vida de Daniel, que já estava no cativeiro. Porque parece que a vida de Daniel, escrita lá, representa tudo que Jeremias quis colocar, quis escrever aqui, como que ele é uma figura para nós hoje, né? Então, da mesma forma que eles não eram para se rebelar, para se amotinar contra a Babilônia, o que Daniel fez? Ele participou do concurso lá de Nabucodonosor? Ele era obrigado, né? Mas o que ele fez? Ele não se contaminou. Buscou não se contaminar. Mas ele participou. Ele foi colocado como uma autoridade lá no reino da Babilônia. Mas será que ele participava de tudo? O que ele fez quando ele precisou fazer algo que era contra Deus? Ele não fez, né? Ele foi contra isso. Então, da mesma forma, Daniel, ele buscava edificar, né? Você vê que ele não era um servo de Nabucodonosor, no sentido que morreu Nabucodonosor, ele ficou para trás, esquecido. Veio um outro rei e ele também estava lá, né? Como alguém importante, porque ele buscava a paz da Babilônia. Ele não estava ali para servir a um rei. Ele buscava atender à vontade de Deus, que era edificar ali. Ele era um funcionário que dava lucro. A pessoa não está preocupada com ele, está preocupada com o resultado que ele trazia. Não importava se ele quem era, né? O que é o interesse? O rei, o interesse dele era financeiro. Dava lucro, era fiel ao rei. Então, continuava fiel. Então, esse é o detalhe. O interessante demais, quando Paulo fala sobre os escravos, ele fala assim: vocês escravos, servi o vosso Senhor como tivesse servido a Cristo. Olha só aqui. Era isso aqui, cara. Isso aqui. É interessante. Olha pra gente, Lucas, João 16:33. O que o Senhor Jesus falou lá? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Com certeza Daniel estava pensando algo semelhante. Né? Ele teria aflições, os exilados teriam aflições, mas o Senhor estava do lado deles. Né? Foi por isso que Jeremias escreveu isso. Vamos seguir então, Jeremias 29, versículo 8. A próxima coisa que Jeremias vai falar com o povo. Versículos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Próximo conselho então de Jeremias é: não dar ouvidos aos falsos profetas, porque os falsos profetas de fora, às vezes é bem fácil você identificar, né? E não dar ouvidos. Mas ele estava falando que ia ter falsos profetas no meio deles, né? E isso já está relatado, né? O próprio Jeremias, ele tinha que lidar com vários falsos profetas, como a gente falou aqui, que falavam coisas, pregavam uma falsa paz, né? Eles falavam: não, vocês vão voltar, vocês vão ter, vocês vão derrotar Nabucodonosor, o Egito vai vir, vai nos salvar. Eles falavam essas coisas. Os falsos profetas, eles não se opõem ao pecado. Enquanto que Jeremias falava que o povo estava pecando e por isso Deus ia trazer a punição,
eles pregavam uma falsa paz. Eles se passam por Deus, mas não conseguem dar uma resposta de Deus para o povo. Por isso ele fala: não deem ouvidos aos falsos profetas. Judas, por exemplo, ele vai falar isso na sua breve carta, lá no versículo 4. Coloca pra gente, Lucas. Judas, versículo 4, ó. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E isso a gente vê muito hoje em dia, né? No nosso meio, pessoas que se colocam, né, nas chamadas igrejas por aí, pessoas que se colocam como voz de Deus, mas que não dão uma resposta de Deus mesmo. Não se opõem ao pecado, pregam uma falsa paz, pregam coisas diferentes da doutrina, como Judas, bens materiais, né? Então, o conselho de Jeremias é: não dê ouvidos a esses que vão se levantar no meio de vocês. Deem ouvidos à palavra de Deus. E da mesma forma, Daniel, né? Daniel, quando ele estava lá no meio da Babilônia, tinham muitos sábios lá, muitos magos, muitos adivinhadores. Mas o Senhor colocou ele lá para levar uma palavra para Nabucodonosor, para interpretar o sonho dele. E eu acho interessante, se você for ler Daniel capítulo 9, Daniel ele vai falar justamente dessa profecia aqui. Vai falar lá que Daniel, quando assim que a Babilônia é destruída, ele estava lendo os livros de Jeremias e percebeu que a profecia chegou ao fim, né? Ele percebe que a profecia estava chegando ao fim. Ele percebe que ele viveu o início e viveu o fim daquela profecia dos 70 anos. E o que ele faz logo em seguida? Depois você lê lá Daniel capítulo 9. Ele vai e faz uma oração a Deus. Ele se arrepende em nome da nação. Confessa os pecados dele e da nação, né? Deuteronômio 13 ele já falava sobre isso. Se aparecer no meio de vocês um profeta, um sonhador, ele será um sinal prodígio. E se acontecer esse sinal, ele falou, e depois ele falar: vamos adorar outros deuses, desses deuses que vocês não conheceram, não dê ouvido à palavra deste profeta ou sonhador, porque o Senhor Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Depois ele fala que esse profeta seria a moça que levou o povo a se rebelar. É o que o Semaías fez no capítulo 29, no finalzinho, né? Semaías. Exatamente isso. É por isso que ele fala: não deem ouvidos aos profetas. Porque o profeta verdadeiro é como Daniel. Ele é arrependido. Ele busca o Senhor em arrependimento, também confessando seus próprios pecados. Mas os falsos profetas, como disse Judas, eles não dão ouvidos à palavra de Deus. Interessante, meu pai, porque ele fala algumas verdades que interessantes, ó. Não vos enganeis com os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos, que sonhais. Então, cuidado até com o sonho, né? As pessoas que querem guiar a vida pelo sonho, dá muito cuidado com essas coisas, né? Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. Então, a Bíblia ela é repleta de ensino para que a gente desconfie de qualquer coisa nessa vida. A desconfiança, o Senhor nunca desprezou alguém desconfiado. Então ele nos alerta: provai e ver se os espíritos são de Deus. Provai. Né? Então nós vemos hoje um grande crescimento de pessoas que tem, rapaz, que vê assim, o cara tem uma visão de anjo de uma forma assim tão simples. O cara vê anjo andando, uma forma tão arrogante.
Você vai ver todos os servos do Senhor que tiveram essas visões sobrenaturais, eles ficaram espantados, eles ficaram contristados, a ponto de Moisés ter que cobrir o rosto, porque o rosto dele brilhava. Né? Então nós temos bases, inúmeras passagens, que nos direciona a desconfiar de tudo aquilo que vem em nome de Deus, mas que não tem base na Escritura. Porque manifestação de qualquer coisa sem base bíblica, ela é digna de ser desconfiada. Exatamente. É isso. Nos dias atuais, se eu não quero mais estudar Jeremias, Daniel, não quero estudar mais nada. Quero que as pessoas estudem, ele traz aquilo que eles não querem trazer. E uma mudança de vida, de comportamento, de atitude, né? Temos hoje, a pessoa quer ouvir aquilo que agrada a elas. Profetiza, apóstolo, governo, não tem nada a ver com mais nada nisso. As pessoas querem ouvir essas pessoas. E se você for ver, geralmente, igual ontem falou, né? Passou um brilho aqui, ó. Tem um anjo aqui, né? A pessoa fala assim. Mas a mensagem de Daniel para Nabucodonosor, não, né? Foi certeiro, ó. Você é a cabeça de ouro, você vai reinar bem, mas depois vai passar, vai ser destruído. Você não vai ser rei para sempre, não. Quando foi falar com ele, falou, ó, você se engrandeceu, você vai virar um animal aí na terra, né? Porque você tem que engrandecer a Deus. Ele não tinha medo, né? Os falsos profetas, não. Eles pregavam, não. Você vai ter só vitória, né? É só coisa boa. Associa, sai hoje, você vai ver que não tem mensagem ruim. As revelações todas são, ó, o negócio está ruim pro seu lado, mas eu consigo desenrolar. Eu consigo amenizar. Né? Eu consigo. Mas tá ruim pro seu lado, né? Eu tô vendo morte na sua vida, mas eu consigo desfazer. Eu vou desfazer esse sinal, né? Agora as revelações que tinha na Bíblia, por exemplo, Nabucodonosor, você é o cabeça, mas um tio vem vai te passar a perna, vai vir outro que é o representante. E quando José ele revela o sonho pro padeiro copeiro, José revelou o sonho. Ele não revelou a solução, ele revelou o sonho. Né? Ó, copeiro, você vai ser restituído. Agora você é padeiro, não tem jeito não, velho. Você vai passar o cereal, você não tem como não. É igual o Balaão fez, ele falou da parte de Deus e depois ele deu as ideias dele lá. A ideia é para resolver o problema. O problema que eu vi lá. Entendeu? Exatamente. Então, o Jeremias fala, não deem ouvidos aos adivinhos, aos profetas. O próximo dica, né, de Jeremias para os exilados está lá no versículo 10 e 11. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A maioria dos que foram levados provavelmente não voltaram, né? Daniel, ele viu, né? Ele presenciou o fim desse período, né? Mas não diz a Bíblia se Daniel chegou a voltar para ajudar. Ele com certeza já estava muito velho na época. E a Bíblia não relata isso, mas certamente muitos não voltaram, né? Muitos voltaram. Se eu vou ver lá o livro de Esdras, né, você vai ver que tinha alguns lá que eram idosos, que tinham visto a glória do antigo templo, né? Mas certamente muitos foram levados e não voltaram. Mas o Senhor disse que daqui a 70 anos ele ia os visitar e ia cumprir a boa palavra, porque ele tinha pensamentos de paz e não pensamentos de mal para eles, né? Porque eles eram os figos bons, não porque
eles mereciam, né? Eles eram bons por sua própria capacidade, mas porque o Senhor tinha um propósito para eles, né? Então, Jeremias nos ensina a nutrir a esperança escatológica, né? Ele nos ensina a esperar por algo que ainda vai acontecer. E é interessante as palavras de Paulo, né? Principalmente lá aos Tessalonicenses, quando ele fala exatamente disso, né? Que as dificuldades vão acontecer, mas vocês têm uma esperança. Vocês têm que se consolar com isso, né? Quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento. Porque o Senhor vai nos visitar, Ele vai cumprir a boa palavra dele. Não é uma palavra que volta vazia, é uma palavra certa, né? Tanto é que ele fala, certamente que passados 70 anos eu vou voltar. Então ele fala que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eles esperam. Então, nós precisamos também nutrir a esperança escatológica. Não entristecer como aqueles que não têm esperança, como Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, né? Porque aqueles que não têm esperança, eles vão para o cativeiro sem pensar em voltar, sem pensar em restauração. Mas eles podiam ter essa certeza, que mesmo que eles não voltassem, alguém ia voltar para restaurar, porque Deus tinha prometido isso. Então nós precisamos ter também essa esperança escatológica do que o Senhor vai trazer sobre nós. Próximo passo, Jeremias 29, 12 a 15. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Interessante, né? Como que isso parece que está atrelado a eles invocarem o Senhor, né? A eles voltarem ao Senhor, orarem, buscarem. E aí quando eles buscam, o Senhor se faz achar, né? Então, aquele que busca o Senhor, ele vai achar. E aqui parece que tem uma espécie de feedback positivo. Quanto mais esperança você tem, mais você busca a Deus. E quanto mais você busca a Deus, mais esperança você tem, né? Então, é uma espécie de feedback positivo. Vocês vão ter esperança, vocês vão buscar, e vocês vão ter mais esperança. E talvez Daniel, lá no capítulo 9, quando ele estava lendo Jeremias, ele entendeu isso. Por isso ele começa a confessar os seus pecados do povo, né? Meio que tentando voltar. Ele viu que estava próximo do fim de 70 anos. Exatamente. Depois você pode ler lá Daniel capítulo 9, que é muito interessante. Ele fala que ele estava lendo Jeremias e percebeu, os 70 anos chegaram ao fim, nós vamos voltar, né? E aí o Senhor vai, ele ora, e porque ele orou, o Senhor foi e deu uma outra profecia para ele, né? Falando sobre um outro período que ainda havia acontecer. Então, essa oração mostra pra gente também como que a gente deve buscar a Deus em oração. Como que aqui nós estamos na Babilônia, estamos edificando, estamos cuidando das nossas vidas, não estamos parados, não estamos destruindo, mas nós precisamos buscar a Deus sempre, né? Como Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, né? Isso não é porque tinha uma lei que não podia orar que ele deixou de orar. Ele continuou orando. E assim a gente pode ter também um exemplo para nossas vidas, né? É interessante, podemos achar Deus na Babilônia. E a gente está aqui nessa terra que a gente é o cativeiro, né? Nós estamos longe da nossa verdadeira pátria celestial. Mas nós podemos achar Deus aqui. Nós podemos encontrar Deus na Babilônia. E é por isso que Paulo ele vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, é um texto bem conhecido, para confortar também a igreja, né? Por isso não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quando eles olhavam para o cativeiro, alguns poderiam achar que era eterno, mas ia durar 70 anos. Aquilo ia ter um fim. Da mesma forma, aquilo era muito doloroso para quem estava passando por isso, mas era como uma leve e momentânea tribulação. É por isso que Pedro termina a sua carta, sua primeira carta lá no capítulo 5, versículo 13, falando exatamente que a igreja que estava em Babilônia vos saúda. Como se a igreja estivesse em Babilônia. Pedro não estava escrevendo aqui da Babilônia, né? Eles acreditam que isso seja uma referência a Roma, né? Mas é exatamente interessante, né, como ele coloca a figura da Babilônia ali. E a igreja que está em Babilônia também pode viver certa disso, né, que o Senhor vai visitar, o Senhor vai trazer de volta, o Senhor vai levar, né, para a terra. E usar o nome de Roma ali, ele cita Babilônia. No lugar de Roma, né? Mas está falando dos irmãos que estavam em Roma. Porque Babilônia naquela época já tinha sido destruída, não tinha irmãos na Babilônia, literalmente. Exatamente, né? Então é a gente pensando um pouquinho, né, sobre como que a gente pode viver também nesse mundo em cativeiro. Amém, irmãos?